Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Vamos prosseguir o estudo do Livro dos Espíritos, na parte 4 das Esperanças e Consolações. No capítulo 1 dessa parte, das penas e gozos terrestres, analisamos os itens precedentes sobre felicidade, infelicidade, se é possível encontrar a felicidade na Terra, como devemos nos comportar diante dos sofrimentos, das expiações, o porquê delas. E hoje vamos prosseguir analisando, ainda nesse capítulo, o que Kardec indagou aos bons espíritos sobre as penas que passamos num mundo de provas e expiações, as alegrias que temos aqui e por que a felicidade ainda não é deste mundo. Prossigamos assim a partir da pergunta número 928. Pergunta assim Kardec aos espíritos superiores. Evidentemente, por meio da especialidade das aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo. Muitos dos nossos males não advirão de não seguirmos essa vocação? Kardec está falando então daquilo que trazemos como conquistas do passado, nossas aptidões naturais, que acabam apontando para uma vocação, uma certa profissão, uma certa atividade na Terra, de acordo com as nossas aptidões. Então ele pergunta: muitos dos males que sofremos não são derivados de seguirmos essa vocação? Respondem os espíritos. Assim é de fato, e muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhes a felicidade por efeito desse desvio. Responderão por ele. É uma pergunta que trouxe uma resposta muito forte, muito profunda, onde os espíritos dizem que os pais têm responsabilidade quando forçam uma determinada atividade para seus filhos, desviando da sua vocação natural. Vejam a importância de deixar que os filhos escolham as suas profissões, as suas atividades, porque escolherão conforme a tendência que trazem a vocação, a aptidão de uma outra encarnação e que vem muitas vezes como lembrança da promessa, lembrança de uma atividade que o espírito deseja exercer na Terra. Os espíritos chegam a afirmar que os pais responderão por esse desvio, quando eles, por avareza ou orgulho, forçam que o filho siga determinada atividade, apenas por conta do dinheiro, por conta da posição social, por conta de interesses meramente pessoais. Item A. Acharias então justo que o filho de um homem altamente colocado na sociedade fabricasse tamancos, por exemplo, se para isso tivesse aptidão? Notem o quanto de vaidade há nessa pergunta, não é? Que mal haveria um filho de alguém importante construir tamancos, fabricar sapatos? Mas, pergunta Kardec, os espíritos respondem: cumpre não cair no absurdo, nem exagerar coisa alguma. A civilização tem suas exigências. Por que haveria de fabricar tamancos o filho de um homem altamente colocado, como dizes, se pode fazer outra coisa? Poderá sempre tornar-se útil na medida de suas faculdades, desde que não as aplique às avessas. Assim, por exemplo, em vez de mau advogado, talvez desse bom mecânico, etc. Então os espíritos estão respondendo a Kardec de uma forma: não exagere, Kardec. Não estamos dizendo que alguém com possibilidades deve optar por uma atuação de algo que não lhe traz
engrandecimento, ou que significa uma oportunidade perdida, já que alguém que é filho de uma pessoa colocada na sociedade com uma função mais importante pode naturalmente buscar funções que tragam maior contribuição para a sociedade. Não que fabricar tamancos não seja importante, mas a forma que Kardec coloca a pergunta dá a entender que a pessoa deve seguir o que bem entender, não se importando com a qualidade da encarnação que acabou reencarnando, que acabou nascendo na Terra. Devemos sim aproveitar as condições que o meio nos impõe ou a caridade de nossos pais nos coloca e servirmos ao máximo nas funções que Deus nos colocar. O que eles estão explicando é que você não precisa forçar uma profissão e ser mal nela quando poderia ser bom em outra. Kardec comenta: no afastarem-se os homens da sua esfera intelectual, reside indubitavelmente uma das mais frequentes causas de decepção. A inaptidão para a carreira abraçada constitui fonte inesgotável de reveses. Depois, o amor próprio, sobrevindo a tudo isso, impede que o que fracassou recorra a uma profissão mais humilde e lhe mostra o suicídio como remédio para escapar ao que se lhe afigura humilhação. Kardec está trazendo um quadro muito comum na sociedade onde as pessoas exercem uma atividade, ignorando a sua aptidão, apenas pelo dinheiro, pela posição social, pelo destaque da função. Ele está dizendo que isso é a maior causa de infelicidade no meio profissional. E muitas vezes as pessoas, ao invés de deixarem de lado as profissões a que se dedicaram toda uma vida por orgulho e abraçarem uma outra mais humilde, preferem o suicídio ao invés dessa opção. Isso demonstra o atraso e como as pessoas escolhem sem refletir. Se uma educação moral o houvesse colocado acima dos tolos preconceitos do orgulho, jamais se teria deixado apanhar desprevenido. Então, no próprio exemplo que ele deu de fabricante de tamancos, se ele não aceita essa condição humilde e decide abandonar a própria existência, está dominado pelo orgulho, já que enxerga na produção de tamancos uma profissão menos digna. E na verdade nós vimos que a vocação é natural e nós devemos buscar aquilo que a inspiração nos traz como uma atividade na Terra. Pergunta número 929. Pessoas há que, baldas de todos os recursos, embora no seu derredor reine a abundância, só têm diante de si a perspectiva da morte. Que partido devem tomar? Devem deixar-se morrer de fome? Veja como Kardec às vezes é extremo nas perguntas, para que os espíritos respondam de uma forma mais clara. Ele está falando das pessoas que têm todas as possibilidades de crescimento profissional e, mesmo assim, ficam inertes. Resposta: nunca ninguém deve ter a ideia de deixar-se morrer de fome. O absurdo aqui da pergunta é justamente para que os espíritos destaquem que ninguém deve ficar parado, deve sempre buscar com movimento e ação. O homem acharia sempre meio de se alimentar se o orgulho não se colocasse entre a necessidade e o trabalho. Mais uma vez, orgulho e egoísmo, as maiores chagas da humanidade e que impedem a felicidade dos homens, das pessoas. Se não tivéssemos orgulho entre necessidade e trabalho, não teríamos dificuldade alguma de escolher a profissão e de exercê-la com alegria. Costuma-se dizer: não há ofício desprezível, não é a posição que desonra o homem. Isso, porém, cada um diz para os outros e não para si. Então, os espíritos respondem a Kardec que, independente da sua escolha, você, vencendo o orgulho, vai conseguir sempre se movimentar, sempre encontrar algo a fazer para contribuir à sociedade. Pergunta 930. É evidente que, se não fossem os preconceitos sociais pelos quais se deixa o homem dominar, ele sempre acharia um trabalho qualquer que lhe proporcionasse meio de viver, embora deslocando-se da sua posição. Mas, entre os que não têm preconceitos, ou os põem de lado, não há pessoas que se veem na impossibilidade de prover as suas necessidades em consequência de moléstias ou outras causas independentes da vontade delas? Kardec simplesmente pergunta: quem já venceu o orgulho? Quem não tem problema algum de exercer qualquer tipo de profissão, desde que contribua para a sociedade?
Não sofreriam eles, muitas vezes, impedimentos por conta de doenças ou de causas que não dependem delas? Resposta: numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Então, os espíritos ressaltam de uma forma bem simples e direta que não se fala no mundo superior em alguém morrer de fome, porque sempre haverá uma atividade a ser feita, ainda que intelectual, ainda que seja decorrente da caridade do outro. Então, não há impossibilidade de conseguirmos ter a satisfação das nossas necessidades, desde que abandonemos esse orgulho no momento de escolher uma atividade, uma profissão, um emprego, no momento que a gente não pode, por exemplo, exercer aquilo que é da nossa vocação. O importante é servir sempre. E num planeta onde encontraremos certamente o equilíbrio, não haverá mais que se falar em morrer de fome ou desigualdades sociais tão gritantes. Kardec comenta: com uma organização social criteriosa e previdente, ao homem só por culpa sua pode faltar o necessário. Por isso eles falaram dos mundos superiores, onde a organização social é criteriosa, é previdente, não deixa ninguém passar necessidades. Numa sociedade assim, não tem como alguém deixar de ter pelo menos o necessário. Porém, suas próprias faltas são frequentemente resultado do meio onde se acha colocado. Quando praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade, e ele próprio também será melhor. Então, nessa sociedade futura, tanto o indivíduo que precisa de ajuda quanto os demais componentes da sociedade exercerão a caridade na sua maior pureza. Não haverá, assim, o afastamento da solidariedade como nós vemos na Terra. Por isso não haverá mais necessidades. As pessoas terão consciência de que devem trabalhar, buscarão um ofício digno e assim todos terão seu sustento. E aqueles que porventura não possam exercer nenhum tipo de atividade, seja por doença ou qualquer tipo de impossibilidade física, serão auxiliados por uma sociedade previdente, criteriosa e caridosa, verdadeiramente solidária. Pergunta 931. Por que são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as felizes? Por que será, né? Que tem mais gente sofrendo do que mais gente alegre, que a gente não pode falar em felicidade. Resposta: nenhuma é perfeitamente feliz, e o que julgais ser a felicidade muitas vezes oculta pungentes aflições. Acabei de falar, não há felicidade real na Terra, e muitos do que aparentam alegria estão sofrendo. O sofrimento está por toda parte, entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamas sofredoras são mais numerosas por ser a Terra lugar de expiação. Então, primeiro ele responde, isso é uma ilusão que você está dizendo. Classes mais felizes que outras, porque felicidade na Terra não há. Há uma alegria, há uma satisfação temporária, felicidade não. E muitos que aparentam ser felizes estão sofrendo por dentro. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo, ainda que imagineis que exista de fato alegria ou uma felicidade relativa, o fato é que tem mais gente sofrendo do que feliz por conta do nosso tipo de planeta que habitamos, um planeta de provas e expiações. Quando a houver transformado em morada do bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz aí, e ela lhe será o paraíso terrestre. Como prometeu Jesus, os mansos herdarão a terra, uma terra pacificada, uma terra feliz, de fato, em que vigerá a solidariedade, a boa vontade entre os homens e a consciência digna e equilibrada, sem mais praticar o mal. Ou seja, o paraíso que tanto aguardamos. Pergunta 932. Por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? É praticamente uma continuação da pergunta anterior, onde há mais sofredores do que felizes, consequentemente há mais maus do que bons. Resposta: por fraqueza destes, fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Olha que puxão de orelha para todos nós, que nos consideramos bons, não é? Quem já quer o bem, quem já faz a caridade, quem pensa no próximo, quem não tem mais tanto orgulho e egoísmo assim. São tímidos
Os espíritos estão puxando a orelha. Sejam mais ativos, mais ousados, porque o mal é muito atrevido e ousado. Por isso ele sobrepuja. Ele está numa posição aí de dominação, enquanto o bem é tímido na Terra. Pergunta 933. Assim como muitas vezes é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais? Será que nós somos responsáveis por todas as expiações, sejam elas materiais e também morais? Resposta: mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões de uma palavra são torturas da alma. Então vejam que resposta, para a gente compreender que sim, os sofrimentos morais têm maior razão na nossa vontade, na nossa atitude do passado do que os sofrimentos materiais. Porque existem pessoas que não têm nada a expiar e sofrem problemas financeiros, sofrem aí carência material, porque às vezes não tem relação com o seu passado. Às vezes é uma escolha que o espírito faz para treinar certa maturidade emocional, humildade. Mas o fato é que o sofrimento moral sempre vai derivar de uma imperfeição igualmente moral. A inveja e o ciúme. Felizes os que desconhecem estes dois vermes roedores. Para aquele que a inveja e o ciúme atacam, não há calma nem repouso possíveis. Os espíritos estão aqui então falando de duas chagas da humanidade, além do orgulho e do egoísmo. A inveja e o ciúme. Quem tem inveja do outro, quem tem ciúme de alguém, não tem paz, não tem calma, não repousa nunca. Está sempre preocupado e aflito, pensando no que o outro tem ou onde o outro possa estar. À sua frente, como fantasmas que lhe não dão tréguas e o perseguem até durante o sono, se levantam os objetos de sua cobiça, do seu ódio, do seu despeito. O invejoso e o ciumento vivem ardendo em contínua febre. Olha que tristeza viver assim, não é? Que possamos nos libertar da inveja e do ciúme, porque são chagas que nos trazem muita aflição. Nos perseguem até mesmo durante o sono, a pessoa não tem qualquer repouso. Será essa uma situação desejável? Não compreendeis que com as suas paixões o homem cria para si mesmo suplícios voluntários, tornando-se a terra verdadeiro inferno? Então eles ressaltam mais uma vez que o inferno, o desequilíbrio da consciência, está naquele que ainda manipula, aquele que ainda mantém dentro de si a inveja, o orgulho, o egoísmo, o ciúme. Muitas expressões pintam energeticamente o efeito de certas paixões. Diz-se inchado de orgulho, morrer de inveja, secar de ciúme ou de despeito, não comer nem beber de ciúmes, etc. Esse quadro é sumamente real. Acontece até não ter a inveja objeto determinado. Há pessoas invejosas por natureza, de tudo que se eleva, de tudo que sai da caveira vulgar, embora nenhum interesse direto tenham, mas unicamente porque não podem conseguir outro tanto. Vejam que resposta, né? Demonstrando que muitos são invejosos por natureza, não por um objeto específico, mas as expressões que as pessoas utilizam têm grande verdade. Quando a pessoa diz que está inchada de tanto orgulho, morta de inveja, são realmente situações aí fictícias, né? Com figuras de linguagem, mas que retratam uma realidade do espírito que se entrega a esses sentimentos e acabam se desvirtuando por conta desse orgulho, do egoísmo, do ciúme, da inveja. E depois ele ressalta das pessoas que têm inveja de tudo, qualquer coisa que se eleva, a pessoa inveja. Nós temos que nos libertar desse sentimento, pensarmos em nós não de forma egoísta, mas de adquirirmos as nossas virtudes, os nossos bens, sem passar por cima de ninguém, sem desejar o que é do outro, confiando em Deus que o que é nosso chegará até nós. Basta trabalharmos para isso. E ainda que tenhamos reencarnado numa existência que nada teremos, materialmente falando,
ser resignado, aceitar a vontade de Deus, qual lição retirar dessa condição e continuar trabalhando sempre. Ofuscas tudo o que lhes parece estar acima do horizonte, e se constituíssem maioria na sociedade, trabalhariam para reduzir tudo ao nível em que se acham. É a inveja aliada à mediocridade. Nós estamos vendo isso no mundo atual, né? Pessoas que não têm força de vontade, pessoas que não nasceram com oportunidades na encarnação, pessoas preguiçosas que não querem trabalhar, almejam para uma sociedade de iguais, que ninguém tenha mais do que ele, que todos os empresários sejam obrigados a doar seu patrimônio, porque já que ele não consegue ter um patrimônio, ninguém tem que ter também. Todos têm que viver numa sociedade de iguais, só que numa igualdade falsa, né? Numa igualdade que rebaixa o indivíduo em vez de o elevar. Então, quantas pessoas são assim, né? Descritas aqui pelos espíritos, descritas por Kardec nesse comentário. Pessoas que têm inveja de tudo que se eleva e que são tão mesquinhas que, por não conseguirem se elevar, querem que todos se rebaixem iguais a eles. Fiquem no mesmo nível deles, nível evolutivo, nível de condição social, condição econômica. Não admitem que outros tenham mais do que ele, seja materialmente falando, seja de virtudes também. É uma atitude perigosa e de espíritos trevosos, rasteiros, que desejam diminuir a todos para que não se sinta inferior a ninguém. Frequentemente o homem só é infeliz pela importância que liga às coisas deste mundo. Olha que frase, tem que emoldurar essa frase. A gente tem que registrar essa frase em nossa consciência. Nós muitas vezes atribuímos nossa felicidade às coisas que temos. Quando nos desprendermos disso, não sermos mais materialistas, teremos maior alegria, quem sabe uma felicidade relativa. Fazem-lhe a infelicidade, a vaidade, a ambição e a cobiça desiludidas. Se colocar fora do círculo acanhado da vida material, se elevar seus pensamentos para o infinito, que é seu destino, mesquinhas e pueris lhes parecerão as vicissitudes da humanidade. Então, quem se eleva, quem reconhece que o espírito é imortal, que nós temos virtudes a angariar para nos elevarmos na direção de nosso Pai maior, nos libertaremos dessa visão limitada materialista. Quando entendermos o nosso destino real, não teremos mais pensamentos infantis e mesquinhos, desejando coisas do mundo que nada contribuem para o nosso crescimento moral. Como são as tristezas da criança que se aflige pela perda de um brinquedo que fazia sua felicidade suprema. Figura de linguagem que nos compara a crianças quando estamos nos analisando sobre o aspecto material, colocando a felicidade no ter, no possuir. Agimos como crianças quando pensamos assim. E quando não podemos ter aquilo que almejamos, nos comportamos também como crianças, chorando, esperneando, se revoltando contra Deus porque queríamos ter uma vida confortável e não viemos para isso. Inclusive, muitas vezes pedimos para ter uma vida mais simples, para não cairmos mais, já que em outras encarnações acabamos por cair muitas vezes justamente por possuirmos coisas. Então, às vezes, a gente pede para não possuir, para que não caiamos novamente. Não podemos ter essa atitude, portanto, infantil, como se estivesse perdendo um brinquedo. Aquele que só vê felicidade na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros é infeliz, quando não os pode satisfazer, ao passo que aquele que nada pede ao supérfluo é feliz com aquilo que outros consideram calamidades. É a visão que se tem no mundo. Se você tem um teto, roupa, alimento, já é grato a Deus, não deseja o supérfluo, você vai ser mais feliz. E vai ser feliz com um pouco. Enquanto os que colocam a sua felicidade no possuir coisas, na matéria, dificilmente alcançará alegria na terra, muito menos felicidade. Porque tudo aquilo que ele almeja é o supérfluo e ele não consegue ficar satisfeito enquanto não possuir mais que o outro. Referimos-nos ao homem civilizado, porquanto o selvagem, sendo mais limitadas as suas necessidades, não tem os mesmos motivos de cobiça e de angústias. Nós vemos isso nos povos que vivem em tribos, os índios,
Pessoas que têm maior contato com a natureza, eles não têm a mesma cobiça do homem da civilização, da cidade, não é? Diversa é a sua maneira de ver as coisas. Como civilizado, o homem raciocina sobre a sua infelicidade e a analisa, por isso é que esta o afeta mais. Então eles estão explicando que o homem civilizado raciocina sobre a sua condição e muitas vezes encontra a infelicidade porque percebe que poderia ter mais coisas ou então ser mais feliz, mais satisfeito com o que tem. Já a pessoa que não tem muitas necessidades, que vivem para a sobrevivência, ela não pensará sobre essas coisas porque não terá contato. Mas, como civilizado, o homem raciocina, por isso é que esta o afeta mais, ou seja, esse raciocínio afeta mais ao homem civilizado do que ao homem que ainda vive na natureza, o selvagem. Mas também lhe é facultado analisar e raciocinar sobre os meios de obter consolação. Essa consolação ele a encontra no sentimento cristão, que lhe dá a esperança de melhor futuro, e no Espiritismo, que lhe dá a certeza desse futuro. Veja a função do Espiritismo aqui, não é? Dar uma certeza para nós do futuro que nos aguarda. A consolação é o próprio futuro, que com a ação no bem, com a ação cristã, nós iremos conquistar. O homem civilizado pode então refletir sobre o que realmente precisa, mas também concluir pela consolação do que o aguarda. É a vantagem, portanto, de raciocinar a lei divina. Vamos encerrar o estudo de hoje nesse item, porque é um item importante e que antecipa um outro item que de igual importância será para as nossas reflexões no próximo estudo, que é o item relativo aos entes queridos que desencarnam. Que possamos então refletir sobre as lições de hoje, especialmente sobre a importância de alcançarmos a felicidade com aquilo que possuímos, seja no mundo de provas e expiações, seja no mundo espiritual, depois de passarmos pela vivência humana, e também da importância que é seguirmos a nossa vocação natural para encontrarmos uma atividade que nos eleva a alma. Agradeço a todos que nos acompanham, que possamos continuar refletindo sobre as lições do Evangelho, do Livro dos Espíritos, com a resposta dos Espíritos superiores a Kardec, a fim de que encontremos também essa felicidade relativa na Terra, mas especialmente abandonando o orgulho, o egoísmo, o ciúme, a vaidade, fazendo o bem sem esperar recompensa e não pretendendo receber aquilo que não nos compete, sonhando com os bens materiais que levam tantas pessoas à perdição. Que possamos aplicar esses conceitos e, finalmente, compreender a lei divina para não mais errarmos, utilizar o conhecimento dos espíritos superiores para aplicarmos em nossas existências, tendo uma vida simples, agradecendo a Deus pelas pequenas coisas, mas que na verdade são grandiosas, pois muitos não a possuem, agradecendo também a espiritualidade pela companhia, pelo esclarecimento, por nos fazer estudar conceitos tão profundos e precisos para a nossa existência. Agradeço, assim, à espiritualidade amiga, a Cristo Jesus, nosso Mestre, que nos proporciona tantos ensinamentos, que envia tantos emissários para nos relembrar sobre a verdade eterna, sobre a palavra de Deus. E que todos que buscam o estudo sejam envolvidos nesse momento, amparados pela espiritualidade superior, abençoados por Cristo Jesus, nosso Mestre. E pouco a pouco vamos caminhando na direção dele, exercendo aquilo que aprendemos nos estudos, praticando aquilo que Jesus veio trazer e principalmente realizando a reforma íntima, sendo pessoas melhores, para que o nosso passado de erros não predomine sobre o nosso futuro de acertos, de colheita por aquilo que plantamos hoje pela prática do bem e da caridade. Possamos absorver assim as leis divinas e praticá-las em nossas existências, trazendo uma vida mais condizente com a simplicidade que Deus espera de nós, especialmente na gratidão a Ele por tantas e tantas bênçãos. Que Jesus Cristo nos abençoe a todos e envolva todos que estão em nossos pensamentos nesse momento e que a graça de nossa Mãe Santíssima possa proteger e amparar os nossos entes queridos e todos que são alvo de nossas preocupações. Graças damos ao Cristo Jesus nosso Senhor, a Deus nosso Pai,
e a Maria Santíssima Mãe das Mães. Que assim seja, graças a Deus. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.